Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mel e hoje eu tô muito feliz que eu tô aqui na Santa Clara, na Califórnia. Tô num super evento do Brendon Burchard, que é o World's Greatest Speaker Training, que é um treino maravilhoso para speakers, para as pessoas que querem falar melhor em público, para as pessoas que querem falar melhor em vídeo, para as pessoas que querem botar sua mensagem no mundo. E eu sou muito grata de poder dividir com vocês um pouco desse conhecimento que eu tô aprendendo aqui. Vai dar para falar sobre tudo, tem muita coisa, o curso é muito extenso, eu super recomendo esse curso, mas eu vou tentar sempre dar alguma dica, as mais interessantes, tá bom? Eu vou começar hoje contando pra vocês uma coisa sobre mim. Um pouco da minha história, assim, é uma coisa assim que eu nunca tinha parado para pensar tanto, mas hoje a gente está fazendo um exercício durante o evento e aí me veio essa história na mente e foi muito marcante assim para mim fazer esse exercício e eu queria dividir um pouco com vocês essa história e depois eu vou dar as duas dicas que eu trouxe hoje para dividir com vocês. Eu quero contar primeiro um pouco de como que eu era quando eu era criança. Eu era uma criança assim que eu sempre gostei muito de falar em público, eu sempre gostei de fazer apresentações, então quando ia alguém na minha casa visitar parente ou amigo dos meus pais, eu sempre fazia apresentações de teatro, apresentações de dança, eu escrevia poemas para ler para as visitas, toda festa que tinha na minha casa, festa junina, Natal, eu sempre organizava alguma coisa, algum teatro, então eu sempre fui uma criança muito assim espontânea e gostava muito de falar em público, era uma coisa que me fazia bem, me fazia feliz, como me faz, e por muito tempo eu nunca tive vergonha de falar em público e de falar o que eu quisesse. E aí veio uma cena na minha cabeça hoje que me marcou muito assim. Eu tinha 11 anos de idade, eu estava na sala de aula e eu lembro como se fosse hoje, no nome da professora, chamava Josefa. E essa professora, gente, eu morria de medo dessa professora, porque ela chamava as pessoas tinha um palquinho assim, que ficava na frente do quadro negro, e ela chamava as pessoas para resolverem contas de matemática nesse palco. Eu morria de medo, morria de medo que ela me chamasse. Eu sempre gostei minha vida toda, a professora me chamasse para ir na frente para falar, eu falava. Na minha primeira comunhão, eu que fui a oradora, eu sempre gostei. Mas eu morria de medo dessa Josefa, da tal Josefa. Josefa, se você estiver me ouvindo, você vai saber minha confissão agora. Então, teve um dia que ela chamou o meu nome para ir ao quadro fazer uma conta de matemática. Gente, eu nunca esqueço dessa cena. Eu pequenininha, eu era menor da turma, eu era mais baixinha. E aí ela tinha aquela voz grave assim, aí ela falou melodia, e aí eu subi pro quadro já meio com a perna cambaleante, subi no quadro e tinha uma conta lá pra fazer. Eu comecei a fazer a conta, só que eu não era muito boa de tabuada, então eu comecei a fazer a conta na mão. Quando ela viu que eu tava fazendo a conta na mão, ela falou assim, meu Deus, tá fazendo a conta na mão, que burrice. Falou uma coisa bem assim, grosseira, eu nunca esqueço. E aí todo mundo da sala começou a rir, que burrice. Na hora que ela falou assim, que burra, rapaz, eu gelei assim, e a turma toda rindo da minha cara, todo mundo rindo, e a professora rindo. E aí ela me fazia mais perguntas e eu já não conseguia me responder nada, porque minha perna tava bamba assim, ó, tremendo de nervoso. Sendo que uma situação que pra mim era tão confortável, de repente se tornava o oposto, uma situação que me amedrontava. E aquilo pra mim foi um balde de água fria, assim, eu fiquei muito tensa, muito triste, eu falei, eu nunca mais quero subir aqui, eu não vou conseguir mais subir num palco e falar alguma coisa, ou falar qualquer coisa que as pessoas estejam olhando pra mim, porque eu tenho medo que todo mundo ria da minha cara. Eu me achei a pessoa mais burra do mundo aquele dia. Por um tempo era uma coisa que eu não pensava sobre isso. Mas hoje me veio na mente essa situação de como que várias vezes na minha vida voltava aquela menininha que dizia, eu tinha vontade de falar em público, eu tinha vontade de gravar vídeos, mas vinha aquela vozinha daquela menina de 11 anos que falava assim, você vai se expor, ridículo, sabe? Então essa coisa crítica sempre ficava dentro de mim. Eu não sei se algum de vocês já se sentiu assim. Você tem vontade de falar, você tem vontade de gravar seus vídeos, você tem vontade de falar em público, mas tem um seu lado que é muito crítico, que às vezes sabota o que você quer fazer. E o que eu queria dividir com vocês hoje é que a gente não pode ser vítima das situações que aconteceram com a gente. Josefa fez uma situação que mal sabe ela que ficou na minha vida e que me marcou por tanto tempo.
Mas o que eu vou fazer dessa situação a partir de hoje, como que eu vou construir a minha história, cabe a mim. Então é minha responsabilidade fazer diferente, fazer acontecer. Saber que aquela menina passou por aquilo aos 11 anos, mas hoje é uma mulher que quer ter o controle da sua própria vida, que quer usar sua voz para ajudar outras pessoas, que quer impactar a vida de outras pessoas. Então eu acho que se você também já passou por uma situação parecida, que você sabe que você pode dar mais de você, que você sabe que tem algo a falar para o mundo, que tem algo a ajudar a outras pessoas, não se deixe bloquear porque por uma história que aconteceu, ou porque seu pai disse que você não podia falar, ou porque sua mãe disse que você não podia falar, ou porque sua professora achava que você era burra demais. Não deixe o mundo influenciar o seu poder. Então, você tem um poder, você tem um controle, você é capaz de mudar e fazer a sua vida do jeito que você quiser. A primeira dica é essa. Agora eu vou dar as 2 dicas que eu falei que ia dar. Depois de contar a minha história toda, eu vou dar as 2 dicas que eu falei que ia dar, que eu achei muito interessante hoje no curso. Quando você vai falar para outras pessoas, quando você vai colocar a sua voz no mundo, você tem que ser autêntico, você tem que ser verdadeiro, você tem que passar a sua verdade. Eu acho que tem uma coisa que o Brandon fala que eu acho muito interessante. As pessoas não acreditam na mensagem se elas não acreditam no mensageiro. Então, não adianta você gravar um vídeo falando de 1001 teorias, ser o cara mais expert do mundo, mas se você não vive aquilo, sabe? Você não vive aquilo na sua pele, nas suas entranhas, se você não vive aquilo de verdade, se você não tem intenção, as pessoas sentem. Do outro lado, se você tem intenção, se você ama aquilo que você está fazendo, se você está fazendo de todo o seu coração. Então a primeira dica que eu daria para você que está começando a gravar vídeo e que está querendo colocar a sua voz no mundo encontre a sua verdade, encontre o que você tem paixão realmente em fazer, siga seu coração, certo? E a segunda dica que eu queria dar no dia de hoje, que eu achei muito interessante também, nesse processo da gente começar a colocar nossa voz no mundo, a falar melhor em público, a falar melhor em vídeo, o processo a gente não começa já do nada, já falando bem, já articulando bem, já controlando a nossa voz bem. Tem toda uma técnica, tem toda uma estratégia. E com certeza seu primeiro vídeo não vai ser o melhor de todos, porque você está iniciando uma coisa. Qualquer pessoa que está iniciando qualquer coisa começa pequeno. E o que ele falou que eu achei tão interessante é que a gente tem que ter alegria nesse processo. Então a gente tem que ter alegria nos nossos erros, nas nossas dificuldades. A gente tem que ter alegria durante todo o processo. Se eu gravo um vídeo hoje, com certeza daqui a um mês meu vídeo vão estar muito melhores. Mas eu tenho alegria de estar gravando esse vídeo hoje dessa forma que eu sei. De repente, amanhã eu já vou ter aprendido novas técnicas, já vou estar gravando melhor ainda. Então já pensou? É uma crescente, a gente tem que aceitar esse processo que é uma crescente. A gente não pode ser tão crítico com a gente, senão a gente não começa nunca. E a gente tem que enjoy o processo, a gente tem que ter alegria e aproveitar esse processo em todas as suas partes. Então esse processo fica cada vez mais leve, fica cada vez mais fácil. Então se você está vendo o meu vídeo e você sabe que você tem uma voz, que você passou por alguma coisa que você pode ajudar outras pessoas, você tem um conhecimento que você pode ajudar outras pessoas, não guarde para você essa voz, coloque essa voz no mundo. Não tenha medo de começar pequeno, não tenha medo desse processo, porque as coisas vão melhorando a cada dia. Eu lembrei agora de um vídeo do Tony Robbins, que uma menina perguntou a ele assim: Tony, eu quero falar em público, mas quanto tempo você acha que eu vou conseguir falar bem em público? Aí ele fala para ela: quanto tempo você precisa para falar bem em público? Eu achei demais essa pergunta. Se você precisa de um mês para falar bem em público, quantos vídeos você vai gravar por dia? Você vai gravar 40, 50 vídeos num dia? Então, se você precisa daqui a um ano para falar bem em público, você vai gravar um vídeo por dia, um vídeo por semana, enfim. Então, depende da intensidade que você quer adquirir esse conhecimento. Como eu quero aprender muito a falar cada vez melhor com vocês, eu vou gravar esses 4 dias, cada dia um vídeo, tá bom? E dividindo um pouco do que eu tô aprendendo aqui. Espero que vocês estejam gostando. E quem estiver gostando dos vídeos, não esqueça de dar um like aqui no canal, de compartilhar com outras pessoas. E deixa aqui também o seu recado. Eu quero saber o que você está achando dos vídeos. Se você tem vontade de colocar sua voz no mundo, mas ainda não começou, me conte aqui embaixo. Eu quero saber a sua história, tá bom? Um beijão e até a próxima.